Boas Decisões, um podcast para uma vida financeira bem-sucedida. Olá, bem-vindos a mais um podcast da DS Intermediários de Crédito. Hoje vamos falar num tema que está sempre no topo das preocupações, que é o crédito de habitação. E o nosso convidado de hoje é alguém muito especial, alguém muito próximo, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, e que tem uma visão estratégica e muito prática do setor bancário. É diretor do Banco BPI e tem acompanhado de perto a evolução do mercado, dos seus desafios, as suas soluções, aquelas soluções que podem realmente fazer a diferença quando se pensa em comprar uma casa. Seja muito bem-vindo, Alberto Torres. É para mim um grande orgulho, para nós, DS Intermediários de Crédito, recebê-lo aqui no nosso pequeno espaço. Espero que esteja confortável e que possa ser uma conversa interessante. As nossas conversas são sempre interessantes, mas que agora possa, de facto, também acrescentar para quem nos vai ver e ouvir. Obrigada. A ideia, Alberto, é neste episódio podermos olhar um bocadinho para o futuro, para aquilo que poderemos esperar para o crédito de habitação já em 2025, 2026, mas também vermos o momento presente. Como é que nós poderemos dar dicas para preparar melhor os nossos clientes, a evitar erros e também de que forma que poderemos aqui valorizar o papel do intermediário de crédito, que hoje é uma peça tão fundamental também quando se fala de crédito de habitação. E, portanto, agradeço-lhe imenso a sua presença e começava já por querer perceber, na sua ideia, Alberto, o que é que o 2025 ainda nos reserva, porque já estamos com 6 meses, quase, em termos de Banco BPI, quais são aí, há novidades, não há, pode abrir o leque, não pode, passava-lhe a palavra. Obrigado pelo convite. É um gosto. É uma honra para mim estar aqui convosco e um privilégio estar a representar o Banco BPI no podcast da DS Intermediários de Crédito. Do ponto de vista daquilo que nós temos presentemente, temos um ano que é extraordinário para todo o setor. Acho que é um ano que ainda traz nas memórias aqui um bocadinho da história daquilo que foram os últimos 2 anos, com uma subida rápida e acentuada das taxas, criou impacto às famílias. Eu acho que isto não é um ano dessa transição, que na memória de muitos consumidores ainda lá existe. Sim. E aquilo que nós temos pela frente, eu acho que ainda são bons momentos e anos bastante interessantes, posso dizer assim, anos bastante interessantes mesmo, com bons desafios, e com certeza que o BPI também terá as suas novidades ao longo destes próximos meses para todo o setor e também para tudo aquilo que nós queremos fazer, que é crescer com os nossos parceiros, crescer no mercado de crédito à habitação, continuar a apoiar muitas famílias a realizarem o seu sonho de adquirir uma casa própria, em consciência, a terem a certeza daquilo que é o encargo que estão a ter e que vão enfrentar de uma forma ponderada dentro daquilo que é o seu orçamento familiar, com a certeza que estão a fazer um investimento de longo prazo que tradicionalmente em Portugal e culturalmente em Portugal é muito importante. Sim. Para as famílias portuguesas ter a habitação própria permanente. Sim, é um facto. O Alberto falou aí e é uma realidade. Nós, para quem está nesta atividade também já há alguns anos, da intermediação, percebe que isto é muito de ciclos, há ciclos. O Alberto referiu aí que isto ainda é uma transição, portanto nós já estamos aqui a entrar num novo ciclo, a criar um novo ciclo, mas também ainda estamos aqui a viver com aqueles que foram os impactos do ciclo anterior. Foi isso que referiu. Os últimos 2 anos foram anos desafiantes. Passámos um verdadeiro ciclo com as taxas muito baixas, depois de repente sentimos a subida das taxas negativas para 4%, quer dizer, em 6 meses subiram 5%, a maior parte das famílias não estava preparada para esse impacto, porque isso, no fundo, na taxa de esforço das famílias, retira uma parte do orçamento. Sim. Para aquilo que eram os consumos do dia-a-dia. Quer dizer, e esse impacto foi minorizado com o ajustamento da oferta na maior parte dos bancos para as taxas mistas, por forma a que até acomodasse
nesse período de 2, 3 anos ou 5 anos, aquele movimento de uma subida das taxas de juros, porque os bancos estiveram a apoiar muitas famílias. Sim. E estavam muito fortes, e para ter uma ideia, eu não tenho memória que os bancos tivessem executado muitas casas nesse período, antes pelo contrário. A maior parte deles, e no nosso caso em particular, nesses 2 anos executamos 0 casas, quer dizer, é uma honra imensa, porque é um sinal também daquilo que é a capacidade de um banco poder ajudar as famílias, os seus clientes, a encontrar soluções adequadas para que se mantenham nas suas casas e que possam ter a sua estabilidade familiar. E o crédito à habitação e a compra da casa tem que ter associado a isto, estabilidade a longo prazo. Um encaixe, muitas vezes, que as pessoas fazem, que é viver a prestação é um erro. Não é? A gente tem que pensar nas coisas como elas são. Estou a comprar uma casa, muitas das famílias compram uma casa para a vida. E o endividamento é o maior das suas vidas, mas o investimento que fazem também é o maior das suas vidas. Claro. E isto tem que estar assente em consciência na cabeça das famílias e das pessoas que tomam essas decisões dentro da família. Qualquer decisão de curto prazo para comprar uma casa pode ser um erro, porque a casa tem, tradicionalmente em Portugal, o seu valor a crescer. Acho que nos próximos anos a valorização dos imóveis vai continuar a subir. Nos últimos 10 anos elas valorizaram praticamente o dobro. É verdade. 100%, não é? Quer dizer, temos de ter esta noção, ou seja, eu se comprasse uma casa há 10 anos por 200 mil euros, provavelmente agora punha à venda por 400 ou 500 mil euros e vendia-se, não é? Tenho que pensar é que para onde é que eu vou a seguir, não é? Quer dizer, porque os preços aumentaram de uma forma generalizada para todos. A compra da casa tem este efeito, não é? Quer dizer, é o meu maior ativo, mas muitas das vezes as pessoas recorrem também a uma parte de financiamento para poder chegar à aquisição desse imóvel. E isso leva-me àquilo que para nós também é uma preocupação, que é, de forma constante, conseguirmos estar ao lado dos clientes para os prepararmos para que possam tomar as tais decisões de forma mais consciente. Na sua opinião, Alberto, e que está neste mundo há tantos anos, quais são os erros crassos, aqueles erros comuns que os clientes ainda continuam a cometer quando pensam ir tratar de um crédito de habitação? O primeiro é só olhar para a prestação. Ou seja, este é o ponto que eu chamo mais a atenção, que eu acho que é o principal erro, é quanto é que eu vou pagar? E eu acho que não pode ser visto assim. O crédito à habitação é muito mais do que um pagamento simples de uma prestação no imediato, é um encargo que nos traz de longo prazo para dentro de uma família e que eu tenho que perceber se eu quero e se tenho um perfil para acomodar determinado tipo de riscos. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, tenho que tentar encontrar todo tipo de alternativas que existe e modalidades que existem para encontrar aquela que mais me serve a mim e à minha família. Claro. E se eu puder associar a isso um especialista que me possa ajudar, ótimo. Melhor ainda. Ou seja, porquê? Porque esse é o papel, nomeadamente do intermediário, que tem aqui uma função nobre no meio disto tudo, em consciência, poder apresentar ao cliente as modalidades, assessorá-lo, ajudá-lo. Não há problema nenhum nisso, a gente sabe que é uma figura regulamentada e que sabe qual é o papel desse intermediário junto desses clientes e que nos ajuda a nós, banco, a chegar a clientes que nós, naturalmente, de uma forma mais no dia-a-dia, não consigo lá chegar. Conseguiriam. Ou seja, e esse é o papel fundamental, nomeadamente para os bancos. Se eu lhe dissesse assim, para quem está a pensar em comprar uma casa, que conselhos é que daria? Já acabou de o fazer. Acrescentava alguma coisa? Portanto, recorrer ao aconselhamento e ao apoio do intermediário. E tentava perceber, em primeiro lugar, qual é a minha capacidade de endividamento e isso o especialista pode ajudá-lo. Ajudar, sim. Perceber que tipo de encargo é que eu posso associar àquilo que é a minha dívida. E posso... Hoje em dia há as taxas fixas, em que a minha prestação é igual desde o momento zero até, ou neste caso no BPI, até aos 40 anos. Eu tenho a opção de taxa fixa no mercado e somos o único banco que temos uma opção de fixar uma taxa, que é fixar efetivamente aí uma renda em que passam o prémio de risco da variação do mercado para o banco, pagam um bocadinho mais, mas tem essa segurança, em que hoje esse bocadinho mais não é assim tanto. Não é? Estamos a falar que as taxas fixas a longo prazo, a 30 e a 40 anos, rondam os 3,60, 3,50, quer dizer, não é excessivo face àquilo que é uma opção de curto prazo em que temos uma tendência de uma Euribor que chega a 2, mais um spread. Por isso estamos a falar nas taxas variáveis, anda à volta dos 3%, números redondos.
As taxas mistas estão um bocadinho mais baratas porque há um incentivo Sim. dos bancos para tentar fixar e fidelizar os clientes numa perspectiva Sim. de, neste prazo mais curto de taxas fixas, eu poder, no fundo, ganhar a confiança do cliente e fidelizá-lo. E depois tenho as taxas de longo prazo, e aí sim, eu acho que o mercado e a cultura dos portugueses têm vindo a aumentar a procura, mas acho que ainda há muito caminho a fazer, porque nos dados do Banco de Portugal isso representam Sim. cerca de 6% da contratação, taxas fixas puras, que não são as taxas Sim. fixas de curto prazo. Sim. Quer dizer, não estamos a falar de eu vou fixar uma taxa há 2 ou 3 anos e depois vou expor a minha dívida ao mercado. Se as taxas aquecerem muito no mercado, subirem muito, eu tenho impacto negativo porque a minha prestação vai aumentar Sim. muito. Sim. Quer dizer, e eu fico exposto com aquilo que é o meu maior ativo, que é a minha habitação, e onde eu guardo Sim. tudo aquilo que é a minha família e as minhas memórias, fico exposto ao mercado. Será que eu quero isso? Não sei. Isto para quem está a ver pode parecer muito complexo. Por isso é que também o papel do intermediário de crédito é essencial e fundamental, porque vai ajudar a mostrar quais são as opções, as diferenças e a explicar ao cliente. Uma coisa é ter que ir a todos os bancos, outra coisa é estar ali com alguém que vai fazer esse trabalho e adequar a solução. Certo, Portanto, e é encontrar com importante. certeza aquilo que é para aquele perfil de cliente, para aquele cliente particular, encontrar a melhor solução de mercado, sendo certo, pá, que depois há coisas que não Sim, são imediatas sim, numa FINEC, é a qualidade do atendimento, a qualidade da sim, relação que o sim, banco tem, e pensar que a ligação que se está a fazer a esse banco não é só para o crédito à habitação, é uma sim, ligação de longo prazo, é sim. algo que eu tenho que conseguir compreender, que eu vou-me ligar com esse banco se calhar Para para muitos anos. algumas décadas. E essa relação tem que ser uma opção também de cada cliente. Sim, Ou sim, seja, sim, sim, porque claro que sim. muitas vezes nós olhamos só, Cliente é vamos soberano. olhar para os dados. Eu diria assim, quer dizer, a compra da casa é emocional, a compra do crédito, ou a aquisição ou a contratação do crédito tem que ser Um racional. bocadinho mais Mas depois racional, tem que claro. haver outros fatores. Claro, Quer dizer, com quem é que eu me vou ligar? claro. Se na história do BPI nós estamos e honramos muito aquilo que é a primeira premissa de ser banco, que é saber guardar as poupanças dos clientes. Esta é a primeira premissa do banco. E depois, com esse dinheiro, transformar esse dinheiro em crédito e dar bom Sim, crédito e apoiar as famílias, os bons projetos, para ter a garantia de que o banco tem muita solvabilidade e capacidade de sim, liquidez para honrar os seus compromissos. Esta é a primeira fase. E a segunda fase é dar crédito. E depois temos a qualidade de serviço, a forma como nós acolhemos os clientes, e no crédito à habitação nós queremos ser o cliente daquela família, nós queremos ser o cliente de sim, longo prazo, queremos manter essa relação com clareza, com transparência, com saber estar e com honrar os nossos compromissos. Aquilo que dizemos é aquilo que sim. fazemos. Isto Isso, honra, isto isso, honra isso e vê-se. valoriza. Fala-se muito do processo de decisão, porque por mais que nós, enquanto intermediários de crédito, que temos a relação com o BPI, com as outras entidades, possamos aconselhar e mostrar as diferentes opções e até dizer nesta situação em particular o mais indicado será aqui ou ali, mas o processo de decisão é sempre do cliente. O papel aqui da literacia financeira ou da falta dela ainda em Portugal acaba por ser ainda um desafio para todos nós, porque ainda há muito este desafio na nossa sociedade. As pessoas ouvem muito, leem muito, veem muito, e por isso que cada vez mais se fala de cuidado com as burlas, cuidado com... Porque será esta falta de literacia que ainda existe um problema para todos nós? E quando digo todos nós, falo da intermediação de crédito e falo dos próprios bancos. Para nós é fundamental e tem sido estratégico caminharmos sempre e muito ao lado dos clientes também no esclarecimento, com esta questão de colmatar. Portugal está na cauda ainda da percentagem de população com uma falta imensa de literacia financeira. Este é um desafio, Alberto. É um desafio e é também algo que o banco se preocupa imenso e que tem feito também o seu trabalho e dar o seu contributo para aumentar a literacia na sociedade. Nós não consideramos que a literacia é um luxo. É É um facto. essencial, é É um facto. essencial. Nós queremos clientes bem informados, queremos clientes que tenham uma noção clara do conhecimento, daquilo que são as partes financeiras daquilo que mais é importante para eles e Sim, para a sua família, para tomarem consciência daquilo que estão a fazer e que tenham efetivamente esse conhecimento das coisas financeiras por forma a tomarem essa informação
como uma valia para fidelizar os clientes. Sim. Ou seja, na prática o que eu quero é ter os clientes o mais informados possíveis, porque isso vai-me ajudar a fidelizá-los no Claro. longo prazo. Sim. Em Portugal há um déficit estrutural e começa por aquilo que eu há bocadinho disse, quer dizer, os clientes não optarem por taxas fixas para uma dívida de longo prazo é o primeiro erro. É o primeiro erro, crasso, quer dizer, se eu tenho um perfil de cliente que, nomeadamente naquilo que são as suas poupanças, não quer, na sua maior parte das vezes, correr grandes riscos, como é que eu tenho um outro ativo, que é a minha casa, onde eu guardo a minha família, onde eu guardo, e é a minha muralha pessoal, onde eu guardo tudo o que é meu e mais puro do que é meu, e aquilo que é o meu maior amor, que é a minha casa e os meus, pá, como é que eu ponho isso no mercado sob uma dívida de risco? Não, para mim, uma coisa não bate com a outra. Por isso, aqui falta rapidamente literacia, porque eu, de uma forma... Acha que explicando muito bem essa, ou tendo essa visão, mostrando essa visão, colocando os clientes a verem com os mesmos olhos, se calhar no processo de decisão, a decisão seria outra. Marta, é olhar para trás 2 anos e dizer eu que pagava 1000 euros sobre o crédito à habitação, pá, na próxima renovação das taxas vou pagar 2.200 ou 2.300 euros. Será que eu estou preparado para pagar mais 1000 e poucos euros por mês do encargo da minha habitação? Há ainda muita desinformação. Pá, reparem, nós nesse momento ou nesses períodos, nós começámos em 2018 e fomos o primeiro banco a fazer uma grande campanha a nível nacional com a mensagem de que a vida muda, a taxa não. E apostámos muito nisso. Sim. Na altura tínhamos taxas fixas a 30 anos de 1,25. Ou seja, quem contratasse taxas fixas de crédito à habitação nessa altura e fixasse durante 30 anos, pagava a taxa de 1,25, uma prestação, que se fosse essa tal prestação de 1000 euros, pagava a prestação de 1000 euros para o período de 30 anos, independentemente do que acontecer ao mercado. Sim. E, entretanto, surgiu o problema da Ucrânia, surgiu uma pandemia, surgiu o ajustamento das taxas, quer dizer, houve aqui momentos, já nestes períodos mais de curto prazo, nos últimos anos, que nos criaram instabilidade a todos. É um facto. Eu gostava que a maior parte dos meus clientes no BPI não sentissem essa instabilidade. Com e a hoje estabilidade. Posso-lhe dizer e confesso-lhe, quando algum cliente desses passa por nós ou está comigo, aquilo que me diz, vocês insistiram, quase que insistiram, quer dizer, a mostrar-me essa opção. Eu não queria. E hoje agradece. E ainda bem que eu fiz, porque custou-lhe a compreender. Mas hoje que passou já 2 ou 3 crises por cima e que sentiu que poderia alguma coisa alterar, ele continua a pagar a mesma prestação. Mas estava, nem pensa, né? Não é uma preocupação. Não é de todo. Por isso é que eu acho, e gostava de ter a sua opinião, porque de facto a intermediação de crédito, o papel dos intermediários de crédito é muito de proximidade, confiança, mas também levar com alguma eficácia a solução ao cliente. Como é que o Alberto e o BPI vê esta relação com os intermediários de crédito? Sim, direto. Eu vejo muito bem, eu sou um grande defensor da intermediação de crédito no banco e na banca, por assim dizer, não tenho problema nenhum de afirmar isso. Aquilo que eu acho que é uma mais-valia imensa. Mas há vantagens para o cliente? Há vantagens para o cliente, claro. O cliente poupa tempo, o cliente tem o benefício de ter mais propostas e uma análise dessas propostas no imediato, sem grande esforço. Quer dizer, pode ter um especialista que o pode dar assessoria direta para o caso dele específico. Também se for ao BPI também o encontra, não é? Sim. Se for a outra instituição... Mas há sempre muita tendência de, ok, este dá este, vou ali agora ao outro. É tal poupança de tempo, não é? Se a gente andar aqui uns anos para trás, o que é que acontecia naturalmente? Os clientes andavam, tiravam do seu tempo, tiravam um dia ou 2. Uma semana de férias e iam aos bancos todos. Vou ver qual é a melhor opção nos bancos. Então entrava no banco BPI, entrava no banco A, no B, no C, no Z. E depois aquela que achava que era melhor vinha tentar discutir a operação. Hoje não é preciso tirar férias. Hoje não é preciso, quer dizer, a intermediação faz isso de uma forma muito clara, muito transparente. Com confiança. Com confiança, com proximidade, compreendendo o cliente. E depois, com o apoio dos bancos, a intermediação tem a capacidade de fazer chegar as melhores propostas aos clientes e adaptá-la. Não vai adaptar a proposta, vai adaptar, no fundo, aquilo que para aquele perfil de cliente, para aquela pessoa, para aquela família, com aquelas necessidades, com aquele rendimento, com aquele enquadramento, vai dizer, olha, se calhar temos aqui dentro destes bancos com quem eu trabalho, olha, se calhar estes aqui parece-me que têm mais interesse, por uma razão específica para aquele caso. Eu não tenho a ambição
E tenho a certeza que o BPI não consegue financiar todos os processos das famílias portuguesas. Sim. É a realidade. Tem um perfil de risco, Claro. tem um enquadramento, há coisas que eu sou muito bom, há coisas que eu se calhar não sou tão bom. Está tudo bem. Há espaço para todos e há mercado Claro para que há todos. mercado para todos, tanto Sim. que o mercado está a correr muito bem, porque está a crescer Sim. bastante. Pá, o crédito à habitação também está a crescer muito, os bancos estão com muito vontade de fazer crédito, pá, e está a correr um ano, está a ser extraordinário para todos. Pá, estamos todos de parabéns por aí. Temos é continuar, desculpe, Marta, Sim, a cautelar o cliente. sim. Este é que é o ponto-chave, é o nosso cliente, o vosso cliente tem que estar no centro deste processo. E nunca podemos perder estas premissas. Porque, deixa-me só concluir aqui, a intermediação ajuda a criar concorrência entre os bancos e ajuda a criar transparência para o cliente. No final da linha, quem mais beneficia disto são os clientes. São os clientes. É? É uma Os bancos realidade. estão com os intermediários, mas quem beneficia deste processo da intermediação de crédito são efetivamente os clientes. E por isso que eu sou um defensor da intermediação, porque o cliente está no centro de tudo isto. O Sim. cliente é o mais importante e nós estamos aqui para ajudar o cliente a encontrar a melhor solução para o seu caso e para o ajudar a financiar o seu projeto de aquisição de uma habitação. Hoje eu ouço o Alberto falar e revejo-me e muito naquilo que é o nosso modelo. O modelo da DS, do grupo DS, da DS Intermediários de Crédito, é que o cliente acaba por ser o centro de tudo, e por isso é que nós prezamos tanto esta relação, o contacto com o cliente, a humanização, a escuta ativa, o de sentar e de nos conseguirmos de alguma forma colocar no lugar do cliente. Hoje em dia fala-se muito das novas tecnologias e do digital e todos nós queremos evoluir para isso, mas na sua opinião, esta evolução será uma evolução de tal ordem que se perca aquilo que este modelo tão diferenciador tem, que é o estar realmente com o cliente saber qual é o rosto, quais são as pessoas com quem pode ir falar, tirar dúvidas, ainda antes de chegar à instituição, ou será, na sua ótica banco, uma necessidade de conseguirmos manter isto, esta premissa da proximidade com os clientes, fisicamente? Tem aí duas questões. A primeira é da digitalização e o processo de evolução, nomeadamente com a inteligência Mas isso artificial, vai que é ser- crescente. Isso vai E ser a acho- realidade. E acho que não é ameaça, é oportunidade e temos todos que fazer esse caminho, por forma a tirar peso ao processo administrativo, à rotina Sim. do processo. Para não é? ganharmos mais tempo, não é? Temos que ganhar tempo. E o tempo que ganharmos tem que ser dedicado ao cliente, tem que ser dedicado a essa aproximação, tem que ser dedicado a ouvir o cliente e a entender o cliente. Sim. Porque não basta também ouvir, é preciso entendê-lo. Claro. Não é? Como muitas vezes nós temos que falar com clareza, transparência, para que Isso é o essencial. cliente também nos entenda. Sim. Não é? Ou seja, se houver esta comunicação, a empatia está lá e o negócio, a relação de negócio que é profunda e epá, não é para aquele momento, e é isto que o crédito à habitação nos traz-nos clientes de longo prazo. Sim. Porquê? Porque nós conseguimos, no momento-chave da vida dessas pessoas, em que estamos a encontrar uma solução para eles adquirirem a casa dos seus sonhos, para fazerem o seu projeto de família, para terem mais 2 ou 3 filhos, seja o que for, pá, estamos a encontrar a solução para aquela família. E isso gera efetivamente uma relação de longo prazo de confiança, com umas bases sólidas para nós continuarmos a apoiar aquela família, não só noutros projetos de financiamento, Sim. mas também naquilo que é muito importante, que é onde é que eles guardam as suas poupanças. Sim. Pá, e nós temos que perceber que o banco não é monoproduto. Sim, que há aqui Não é? um leque. E essa evolução para nós é muito importante. O intermediário, no fundo, faz toda esta estrutura de ligação ao cliente, prepara esta estrutura. É fundamental que faça bem, é fundamental que ouça e entenda o cliente. Só aí é que isto pode avançar. Até porque, Alberto, os clientes hoje estão muito mais exigentes. E ainda bem. E ainda bem. É, não é? Ainda bem. Concorda comigo que eles Gosto. estão muito mais exigentes. Ainda Exigentes e bem. também, se calhar, porque mais esclarecidos. E nós também Eu acho que acreditamos que ainda bem. Concordo consigo. Eu acho que a intermediação trouxe, e é importante que passe isto sempre ao cliente, trouxe mais direitos aos clientes, trouxe mais benefícios aos clientes e trouxe um esclarecimento das obrigações dos clientes perante os bancos. E isso ajuda neste processo. As pessoas
hoje estão mais informadas, são Sim. mais capazes de tomar decisões em consciência e são mais capazes de compreender até onde é que podem ir no seu endividamento familiar e o que é que devem e não devem fazer. Há aqui todo um caminho, há uma onda que se criou com a intermediação de crédito de passar mais informação para os clientes, para os consumidores Sim. e para fazer gerar aqui mais oportunidades em consciência. Sim. Porque é isto que se trata. Sim. É que em consciência as pessoas têm tomado mais decisões e isso também se vê nos balanços dos bancos. De uma forma geral, o nível de incumprimento não existe, é dos mais baixos da Europa. Pá, estamos nos níveis de rácios de incumprimento ou de exposição ao risco residuais. Porquê? Porque os clientes também têm um benefício de muitas outras questões que são estruturais, mas também têm aqui tomado decisões mais em consciência, sabendo até onde é que podem ir, e os intermediários também ajudam com que o cliente compreenda isso. Sim. Quase que falamos aqui já de novos comportamentos mesmo por parte do cliente. Como é que acha que há mudanças assim que o Alberto olhe hoje e compare com há 10 anos atrás? O que é que mudou na forma como hoje o cliente olha para a compra da casa, para o pedido de financiamento, ou ele vê da mesma maneira como via há 10 anos, encara esse processo da mesma forma, ou este processo todo muito mais facilitado também trouxe mais tranquilidade aos clientes, ou por outro lado, esta mais informação que já vai existindo, porque hoje é tudo, trouxe confusão. Como é que o Alberto Não, uma coisa sente? é informação, outra coisa são comentários, não é? Quer dizer, temos que também separar as coisas, porque há muita coisa que nos chega pelos canais de televisão, epá, que é muito comentário, é muito de sensação, e é um momento, e as taxas ainda não deram impacto nenhum, e as pessoas já dizem, as taxas já vai ter impacto na sua prestação, e as pessoas no mês seguinte já pensam que vão pagar menos na prestação, e não é verdade, porque o ciclo de renovação se calhar é um ano. Há informação, mas desinformação. Tem que se acautelar. Há muita gente a falar do tema, mas eu penso que nem todos que fazem comentários em Portugal estão com consciência daquilo que é a realidade da oferta, das modalidades, dos direitos e dos deveres do consumidor. Este é o ponto. Tirando isso, acho que o cliente, hoje consumidor, está tudo muito mais defendido, é tudo muito mais claro, é muito mais transparente do que era há 20 anos atrás. Quer dizer, veja, até a necessidade de adaptar um documento uniforme para todos os bancos, em que, de uma forma clara, transportam para um documento tudo o que são os custos associados ao crédito à habitação, para o cliente ter toda a informação disponível, o período de reflexão. Sim. Pá, repara, Marta, aquilo que era há uns anos que é agora. É um facto. Até a questão, não entrando muito na questão, mas até o próprio regulador, Banco de Portugal, criou algumas imposições para não haver tanto endividamento. E temos que perceber também uma coisa. Hoje, os clientes, quando partem para um processo de crédito à habitação, sabem tudo em detalhe daquilo que são as exigências e os deveres que estão associados àquele processo de financiamento da sua casa. Eu não estou a dizer que há uns anos atrás não era assim, mas a uniformização, as obrigatoriedades, as exigências que todos temos em reforçar e transmitir toda a informação ao cliente é muito maior hoje do que era há 10 ou 15 anos atrás. Estas novas tendências que o Alberto fala, de nós, quer os bancos, quer nós, intermediários de crédito, tivemos que nos adaptar. Acha que essa adaptação tem sido bem feita, está plena, ou ainda teremos aqui muito que nos adaptar a estas novas tendências, a esta nova realidade? Eu acho que nós todos estamos num momento híbrido. Não é? Temos de ter consciência, não é? Quer dizer, quem me dera a mim dizer que todos já nos adaptámos, não é verdade? Ou seja, infelizmente nós ainda vemos algumas coisas que não deveriam acontecer, um ponto de melhoria ali, outro acolá, mas faz parte de um processo, de uma transformação cultural. Eu quem me dera que este processo evolutivo, nomeadamente nos bancos, porque nem vou falar só do BPI, mas os bancos têm um legacy enorme no crédito à habitação, que não é fácil fazer a transformação, até mesmo que eu queira fazer amanhã, porque o legacy não permite. Quer dizer, a máquina não me permite. Quer dizer, temos que ter a noção da dimensão das coisas, não é? Quer dizer, e esta dimensão, que é grande, obriga a uma mudança no petroleiro
mais devagar do que aquilo que era Sim. muitas vezes a nossa vontade. O que Mas todos temos que queríamos. fazer isto em segurança e este Sim. processo é feito de uma forma gradual, dia a dia, como o vosso programa aqui, discutir os temas de uma forma clara, aberta, transparente, não é? Quer dizer, tudo isto faz parte de um processo. Sim. Os bancos continuarem a estar presentes e a ir junto dos parceiros da intermediação de crédito, continuar a reforçar a sua formação, continuar a reforçar a partilha da sua visão estratégica, Sim. dar-lhe nota daquilo que são os pontos mais sensíveis nesta relação, o que é que devemos acautelar para o cliente, continuar a reforçar junto do Melhorias cliente também. esta informação, quer dizer, melhorar os sistemas, melhorar a forma como comunicamos, melhorar a forma como integramos os sistemas para evoluir ainda Sim. numa fase posterior melhor. Quer dizer, tudo isto são coisas, mas é de grande dimensão, são projetos. Não é? Sim. São projetos, não é uma coisa que a Não gente estalar escreve ali dedos, não é? 2 linhas e já está está. pronto, não é? Sim. Não é verdade. Isto é um processo, é por isso que eu digo que eu acho que estamos numa fase de híbrida de evolução, que vamos e que temos vontade de evoluir. Vamos continuar mas nesta é evolução. constante, é Sim. constante. Quer dizer, eu não vou transformar o mundo, mas posso ir devagar Sim. fazendo as minhas mudanças e tenho a noção que essas pequenas mudanças muitas vezes têm grandes impactos naquilo que é o Sim. resultado final. Sim. E esta proximidade que vocês têm com os clientes, que nós queremos ter convosco, é sinónimo disso, é ouvir, é escutar, é compreender, é ver os pontos de melhoria e Adaptar. integrar isso do nosso lado de uma forma que possamos corresponder às vossas expectativas e dos clientes. Isto é o que mais importa no fim. E o cliente que no final do processo de contratação de um crédito à habitação no BPI se sinta altamente satisfeito, que se sinta feliz, capaz de recomendar a outro cliente, porque esse é que é o nosso compromisso convosco, é tratar muito bem os nossos clientes, os vossos clientes, para garantir esse serviço de Sim. qualidade e que ele possa ser um elemento para nos referenciar a vocês e a nós mais clientes. Sim. Este é o propósito. Sim. Se nós fizermos isto em conjunto, temos o cliente no centro, altamente satisfeito, que é um referenciador para nós e um elemento positivo para Sim. nos ajudar a gerar todos mais nós, sim. negócios, ganhamos todos. E o cliente também. Falou aí de expectativas e o tempo passa a correr. Como é que tem sido para o Banco BPI trabalhar com a ADS Intermediários de Crédito e com estas quase 200 lojas, estes 1.600 ou 700 colaboradores? Como é que tem sido esta relação para o Banco BPI? Para nós tem sido altamente positiva. Nós estamos muito satisfeitos com a relação que temos com a ADS Intermediários de Crédito. Temos uma relação de confiança fortíssima. Temos um conhecimento daquilo que é a vossa estratégia e vocês da nossa também muito profundo. Trabalhamos muito em conjunto para melhorar aquilo que é a oferta ao cliente, Sim. para melhorar a experiência do cliente, para melhorar a relação com todas as lojas da ADS. Temos feito isso de uma forma ímpar. Dar-vos parabéns por aquilo que têm construído em tão pouco tempo, a forma como atuam, a forma como conseguem mobilizar as vossas equipas, a vossa liderança é extraordinária. Nós estamos muito gratificantes por ver isso acontecer, por ver o vosso sucesso. Isso é que nos dá a satisfação, sentir que aquilo que estão a fazer bem, tem impacto para aquilo que é a população portuguesa, tem impacto para o consumidor, tem impacto para nós, também nos ajudam a Sim. crescer. E tudo isto é muito positivo, quer dizer, é de aplaudir, é muito entusiasmante, é de facto uma realidade que eu não me recordo de ver nos últimos anos em Portugal algo semelhante. Por isso, muitos parabéns por aquilo que criaram, por aquilo que desenvolvem, e tenho a certeza que o futuro vai ser muito positivo para a ADS Intermediários de Crédito. Nós estamos a fazer por isso e para isso também contamos com o Alberto, com o Banco BPI, que é um dos nossos principais parceiros, desde já, a quem agradeço, à sua equipa, na sua pessoa, porque tem aí uma equipa espetacular de excelentes profissionais, pessoas muito preocupadas também. Isto é uma relação win-win. Portanto, ganha a estrutura banco, ganha a ADS Intermediários de Crédito, mas acima de tudo, todos nós, ao estarmos bem focados, bem direcionados, em fim da linha, é tudo para os nossos clientes e é isso que nos move diariamente. Este é o propósito, é o cliente. E por isso eu também lhe agradeço e muito por tudo aquilo que tem feito e que nos tem ajudado a crescer ao longo destes curtos, mas tão longos já 8 anos de ADS Intermediários de Crédito. E portanto, Alberto, uma palavra final para as nossas equipas para 2025. Nós contamos muito com eles e eles contem sempre muito connosco, nós vamos estar sempre presentes para os apoiar em tudo o que precisarem. Muito, 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 muito obrigada.
temos a certeza que assim será, porque tem sido assim. Portanto, Alberto, muito grata por toda esta partilha, muito clara, acho que valiosa para quem nos está e que vai ouvir. Falamos aqui um bocadinho do que é, na sua ótica, na sua visão, o hoje do crédito de habitação, o futuro, e de facto passará sempre por estes momentos, mais informação. Nós acreditamos mesmo que com um cliente mais bem informado, com mais informação do lado dele, será uma pessoa muito mais assertiva na hora da decisão, e por isso é que nós acreditamos muito que precisamos de estar ao vosso lado, beber muito aquilo que vocês também nos dão, porque no fim da linha, como eu digo muitas vezes, o cliente vem até nós e somos nós que acabamos por ser uma extensão daquilo que é a vossa realidade, que é o vosso propósito também, que é aquilo que fazem, e por isso é que eu acho que isto tem corrido tão bem e que acredito que no futuro vai correr ainda. É muito gratificante para nós poder contar convosco, e a promessa que lhe faço é que a DS Intermediários de Crédito em 2025 está bem determinada, com números muito, muito desafiantes, mas que vamos apostar muitas fichas também, não só para podermos cumprir aquilo que é o nosso objetivo, precisamos muito de vocês e estamos certos que é o que vai acontecer. Portanto, um grande obrigada, Alberto, pela disponibilidade, e é um até já, portanto, rumo a 2025 final, com os vossos objetivos cumpridos e com os nossos, porque isso significa que mais famílias beneficiaram de todo este processo. Obrigado eu de coração pelo convite e contem sempre mesmo connosco, porque nós somos o parceiro certo para estar convosco nesse crescimento e nesse rumo ao sucesso, porque juntos somos imparáveis. Somos mesmo. Muito obrigada, Alberto. Obrigada. Não perca todas as semanas as conversas que lhe permitem boas decisões nas redes sociais do Grupo DS. Veja o programa Boas Decisões aos sábados às 12 na TVI. Até para a semana.